Olha, um divórcio, a gente sabe, já é um processo bem complicado. Mas e quando tem um pet no meio da história? Aí surge uma nova pergunta que pode ser tão carregada de emoção quanto a guarda dos filhos. Afinal, com quem ele vai ficar? Vamos desvendar juntos o que a lei brasileira diz sobre isso e como proteger o futuro desse companheiro de quatro patas. Essa é a pergunta central, né? Para muita gente, os pets não são só animais. Eles são de fato membros da família. E quando essa família se desfaz, o destino deles acaba virando um ponto de conflito, não só emocional, mas cada vez mais um conflito jurídico. Para a gente entender direitinho essa questão, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar do conflito emocional que isso tudo gera. Depois, a gente vai ver a incrível evolução da lei sobre o assunto. Em seguida, vamos para as opções práticas de guarda e os tipos de acordos. Também vamos falar da parte financeira, a tal da pensão. E para fechar com chave de ouro, a nova lei federal que veio para botar regras claras para todo mundo. Bora lá! Ok, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a briga pela guarda de um pet não é uma disputa qualquer por um bem material. Envolve um laço afetivo gigantesco e a justiça, felizmente, está começando a reconhecer isso. É que é o seguinte, embora a lei antiga ainda veja os animais como propriedade, a realidade nos tribunais hoje é outra. Os juízes estão bem mais sensíveis a esse vínculo. Eles olham quem de fato cuidava do bicho, quem tem as melhores condições para manter a rotina dele e o mais importante de tudo, o que é melhor para o bem-estar do próprio pet. E essa mudança de mentalidade nos leva direto para o nosso segundo tópico. Está acontecendo uma verdadeira revolução na forma como o direito brasileiro enxerga os animais de estimação. Olha só que contraste fundamental. De um lado, a gente tem o nosso Código Civil, que tecnicamente ainda classifica os animais como bens móveis, pois é, como um sofá ou um carro. Do outro lado, a visão da justiça, que evoluiu e hoje reconhece eles como seres sencientes, ou seja, seres que têm sentimentos, que sofrem, que ficam felizes e que, sem dúvida nenhuma, fazem parte da família. E essa nova visão ganhou até um nome oficial no mundo jurídico: família multiespécie. É esse o conceito que os tribunais estão usando para reconhecer que o laço entre as pessoas e seus pets merece a proteção da lei. E claro, isso muda completamente as regras do jogo num divórcio. Essa citação do Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, ilustra isso perfeitamente. Não é mais só uma opinião, sabe? É uma tendência já consolidada na justiça. O pet é visto de verdade como parte do núcleo afetivo da família. Certo. Com essa nova base jurídica, vamos para as soluções práticas. Como, na real, se define a guarda do animal? Existem basicamente duas modalidades principais que todo mundo precisa conhecer. Na guarda unilateral é assim: o pet mora com um dos tutores, que se torna o responsável principal por ele, enquanto o outro tem o direito de visitas, tudo bem regulamentado. Já na guarda compartilhada, que está cada vez mais comum, os dois dividem o tempo de convivência e as responsabilidades. É um esquema bem parecido com a guarda de filhos mesmo. E dá uma olhada neste exemplo de um acordo real. A cachorrinha, a Helena, passa 6 meses com cada um dos tutores, mesmo eles morando em cidades diferentes. O acordo é tão detalhado que define até quem paga pelo transporte dela. Isso mostra como os acordos podem ser super personalizados para garantir o bem-estar do animal e o convívio com os dois lados. E aí, essa análise está ajudando a esclarecer as coisas? Se sim, essa é uma ótima hora para deixar uma curtida, se inscrever aqui no canal e compartilhar. Desse jeito, mais gente tem acesso a essa informação de qualidade. Vamos para um ponto que, nossa, sempre gera muita dúvida e até briga: a grana. Quem fica responsável pelos custos do animal depois que o casal se separa? Essa é a pergunta de $1 milhão. O termo pensão alimentícia para pets é tecnicamente incorreto do ponto de vista da lei, mas a ideia de uma ajuda financeira existe sim e pode ser formalizada. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, o ponto crucial é este aqui. A Justiça, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, na maioria das vezes, nega o pedido de pensão alimentícia. Por quê? Porque legalmente esse é um direito exclusivo de pessoas. Porém, os juízes aceitam e validam acordos onde o casal decide dividir as despesas: veterinário, ração, cuidados em geral. Ou seja, o caminho é o acordo. E agora, a gente chega na parte mais importante e mais atual desta nossa análise. Tudo o que a gente viu até aqui era baseado em decisões da Justiça. Mas agora nós temos uma lei federal específica sobre o assunto. Estamos falando da recente Lei 15.392.
Ela chegou para literalmente colocar ordem na casa, regulamentando de uma vez por todas a guarda dos animais de estimação em todo o Brasil. Isso traz muito mais segurança jurídica para todo mundo. Então, o que essa lei diz de tão importante? Anota aí. Primeiro, o artigo 2º. Se não tiver acordo, a regra agora é a guarda compartilhada. Ponto. Segundo, e isso aqui é uma proteção vital, o artigo 3º. Nem pensar em guarda compartilhada se houver histórico de violência doméstica ou maus tratos. Terceiro ponto, o artigo 4º. A lei agora define como o tempo de convívio e as despesas serão divididos. E para fechar, o artigo 5º é bem direto ao ponto. Abriu mão da guarda, então perdeu todos os direitos sobre o animal. A mensagem final de toda essa evolução, que foi consolidada por essa nova lei, é uma só e é muito clara. Em qualquer disputa sobre o destino de um animal de estimação, o critério principal que vai guiar a decisão de um juiz será sempre e, acima de tudo, o bem-estar do animal. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão para o futuro, né? Agora que o vínculo afetivo é reconhecido por lei e a tal da família multiespécie é uma realidade jurídica, o que será que vem a seguir? Será que estamos caminhando para reconhecer os animais não mais como coisas, mas como sujeitos de direito, com uma proteção ainda maior? Fica aí a pergunta no ar. Muito obrigado por ter acompanhado esta análise até aqui. Se esse tipo de assunto interessa, explore o nosso canal. Lá tem vários outros vídeos sobre direitos jurídicos que podem ajudar a esclarecer muitas outras dúvidas. E vale lembrar sempre, cada caso é um caso. Se alguém está passando por uma situação parecida, a orientação de um profissional é fundamental. Por isso, a gente deixou um link aqui nos comentários para um advogado especialista que pode dar a ajuda necessária. Até a próxima!